Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. As notícias dessa semana vêm só do Oriente Médio, onde na semana passada teve uma conferência em Dubai, que contou com a presença da princesa Amera da Arábia Saudita, que era casada com o sobrinho do rei, e a rainha Rania da Jordânia. A princesa falou um pouco sobre o direito das mulheres no seu país, que a gente sabe que são muito limitados, né? Por exemplo, lá as mulheres elas só podem votar em eleições municipais e elas não podem dirigir. A princesa ela tenta quebrar um pouco essa regra, dirigindo na Europa e nos Estados Unidos, menos na Inglaterra, porque ela tem um pouco de dificuldade de dirigir do lado direito. E a Rainha Rani ela falou um pouco sobre o combate ao terrorismo, por causa dessa questão do ISIS agora no Iraque, e sobre como eles têm que desenvolver mais a região. O que eu quero falar sobre isso é como que as monarquias permitem que as mulheres ocupem cargos de importância e influência na sociedade. E isso, como isso é uma vantagem, principalmente nesses países onde o direito delas é mais limitado, porque isso dá uma maior visibilidade às mulheres. Isso acaba ajudando na luta pela conquista dos direitos delas nesses países. E muitas vezes essas rainhas ou princesas, elas acabam se tornando símbolos da luta da emancipação das mulheres dos seus países. Como, por exemplo, essa princesa agora da Arábia Saudita, ou no final da monarquia do Shah no Irã, quando foram feitos muitos progressos em prol das mulheres. As últimas duas imperatrizes, elas eram vistas como símbolo da emancipação das mulheres no país, porque pelo modo como elas se vestiam, pelo que elas podiam falar em público, e que depois da República dos Ayatollahs eles acabaram com todos os progressos do final da monarquia. E no Brasil também, no Império, nós tivemos mulheres que ocuparam cargos importantes, como, por exemplo, a Imperatriz Leopoldina, que teve um papel essencial na nossa dependência, e também a Princesa Isabel, que foi a primeira senadora do Brasil, porque a Constituição de 1824 permitia que os herdeiros do trono ocupassem o cargo de senador. Outra coisa que eu queria comentar também é como que as monarquias elas são muito mais moderadas do que as repúblicas no mundo muçulmano. As monarquias elas geralmente tendem a ver o Ocidente mais como algo a ser copiado do que as repúblicas que veem o Ocidente como algo que tem que ser destruído, como por exemplo o Irã. Uma vantagem das monarquias que permite esse maior liberalismo em relação às repúblicas é o fato de elas serem mais estáveis e serem apartidárias politicamente. A estabilidade das monarquias ela evita que aconteçam situações como no Iraque ou na Líbia, onde diversos grupos políticos fiquem se matando para tentar chegar ao poder. E o apartidarismo da monarquia evita que algum grupo fundamentalista ele tente impor a sua religião sobre toda a população e oprimir todo mundo. É verdade que tem algumas monarquias onde você não tem muita liberdade religiosa, como é o caso da Arábia Saudita. Mas na maioria das monarquias, você tem uma liberdade religiosa incomparavelmente maior do que você tem em muitas repúblicas. Como, por exemplo, é o caso do Marrocos, é o caso da Jordânia, é o caso do Omã. Que o Omã é uma monarquia que pouca gente conhece, deveriam conhecer mais, que é um caso incrível no mundo muçulmano, porque lá as mulheres têm quase todos os mesmos direitos iguais aos homens. Os cristãos eles podem praticar a sua religião publicamente sem medo de serem presos, como é no Irã, onde você só pode praticar a sua religião em casa se você é cristão, e de preferência na fechado para não ser preso. É, as mulheres elas ocupam cargos públicos muito importantes, incluindo a embaixadora do Oman nos Estados Unidos é uma mulher. Na Jordânia também você não tem uma perseguição religiosa aos cristãos nem aos judeus, Marrocos também não. E também nessas monarquias, elas não são tão anti-Israel, tão antissemitas como é o Irã. Muita gente pode tentar falar que a Turquia ela é uma república, um exemplo lá de liberdade no Oriente Médio. É verdade que na Turquia você tem uma liberdade política que é muito maior que muitos países no Oriente Médio, inclusive algumas monarquias, mas a Turquia você tem um grande preconceito contra os curdos, que são dos motivos que impede que ela entre na União Europeia. E também agora com esse novo presidente Erdogan, você tem um medo muito maior com ele, porque estão falando que ele é muito anti-Israel, que ele é muito conservador, que ele é muito islamista. Então, a monarquia você não tem muito esse problema, porque evita que fundamentalistas cheguem ao poder.
E é interessante também notar que, justamente com a queda das monarquias no mundo muçulmano, que também foram caindo as liberdades individuais na região. Foi assim no Afeganistão, foi assim no Irã, foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, que depois chegaram a poder o Talibã no Afeganistão, os Ayatollahs no Irã, Saddam Hussein no Iraque e o Gaddafi na Líbia, que agora está numa guerra civil. Então eu vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado por terem assistido aos outros vídeos. Se vocês tiverem gostado, por favor, se inscrevam no canal, que eu vou continuar fazendo vídeos. Qualquer pergunta, por favor, escreva aqui embaixo, que eu vou estar respondendo no próximo vídeo. E até a próxima. Muito obrigado por terem assistido.